Boa noite a todos. Ô, gente, tá faltando oxigênio aí, vamos lá. Aquela impulsionada gostosa para permutar essa energia maravilhosa que nos cerca. Boa noite a todos. Agora sim, começou a melhorar. Pessoal, vocês não sabem como é maravilhoso essa troca de energia, essa sintonia com esse boa noite com o mais alto. Esse ambiente foi preparado com tanto carinho para nós, e quando a gente dá esse pulso de boa noite, mas boa noite com o coração aberto, a gente cria uma sintonia tão bonita. Meus queridos, essa noite a Casa de Miromês recebe a todos vocês com muita alegria, e gostaria de fazer uma pergunta: tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa de Miromês? Não? Tá bom. Então todos mais ou menos conhecidos, né? Meus queridos, essa noite nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Quem vai falar para a gente é o nosso irmão Silvio, e nós vamos trabalhar buscando o mais alto nesse momento, para que nos oriente, que nos esclareça, que nos conforte e guie os nossos estudos. Ó Senhor Jesus, divino e amado Mestre, irmão querido de todas as horas, aqui estamos, Mestre, de mãos estendidas, eternos pedidos que somos, buscando, Jesus, o Teu amparo, a Tua proteção, o Teu esclarecimento, para que possamos beber, Senhor Jesus, da fonte que jorra de Ti. Peço que conduza a todos nós esse momento, que possa orientar o nosso palestrante da noite, para que ele possa, através de Suas palavras, nos trazer um pouco mais de esclarecimento sobre as verdades maiores que nos cercam. O divino Jesus nos ampare, nos proteja, nos guarde, nos guia, e que assim seja. Será que eu posso? Pessoal, boa noite. Dá para ouvir sem microfone? Ótimo. Vou ficar sem microfone. Vou deixar aqui se quiser. Tá. Pessoal, meu nome é Silvio, eu sou lá da casa de Francisco de Assis, lá no bairro Industrial. É um prazer estar aqui com vocês. Jesus possa abençoar todos nós. Nós vamos falar aí da palavra do bom samaritano. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem interromper, não tem problema. Ok? O importante é não levar dúvidas para casa. Se eu souber responder, ótimo. Senão, às vezes alguém na plateia consegue responder para nós, né? Bom, para a gente falar um pouco da parábola do bom samaritano, né, eu trouxe aqui algumas anotações, tá, para a gente entender um pouco do povo hebreu, até para a gente entender a parábola, o que está acontecendo nela, para a gente entender, né? No judaísmo, né, os judeus, eles tinham 3 festas importantes durante o ano. 3. Tá? A Páscoa, tá? A festa do tabernáculo, que era das tendas, tá? E o Pentecostes. Mas você fala, mas Pentecostes não é aquela história lá que desceu a língua, né, de fogo, os apóstolos começaram a falar em línguas, né? Bom, isso aí também é Pentecostes, né? A igreja transformou, a igreja católica transformou esse momento em Pentecostes. Mas antes de Cristo, tinha a festa de Pentecostes, que era a festa da colheita. Aí eles celebravam, né, a colheita, tá? Porque Deus trazia uma colheita farta e eles faziam uma festa para agradecer, né, a Deus. Tá? A festa de Pentecostes, antes de Cristo, era essa, né, a festa da colheita, que os judeus faziam, o povo hebreu fazia. Né? Depois é que veio lá o Pentecostes, né, os apóstolos começaram a falar em línguas. Né? A igreja católica transformou essa festa de Pentecostes para essa data. Muito bem. Bom, o que acontece? Né? A parábola do bom samaritano, ela traz para nós 2 coisas. A primeira coisa que ela traz para nós, que Jesus quer trazer para nós, para o nosso entendimento, né, e para os apóstolos, né, e para todos, é a questão do perdão. É a questão da gente quebrar barreiras, né, e parar com
com intrigas, parar com brigas, etc. Você vai entender por quê. Certo? E depois, outro ponto que Jesus quis abordar é a questão do próximo. Quem é o meu próximo? Tá? Por quê? Tá? Porque Moisés veio, né, trouxe lá as tábuas, né, e nessas tábuas tinham 10 leis. 4 destinadas a Deus, ao nosso compromisso com Deus, e 4 destinadas ao nosso compromisso com o próximo. E naquela época, né, as escolas, né, elas tinham 2 versões. Quem era o meu próximo? Então tinha algumas escolas que falavam que o meu próximo, né, é o meu amigo, é o meu familiar, é aquela pessoa que eu gosto. Esse é o meu próximo. E tinha outras escolas que tratavam o próximo como qualquer um, mesmo aquele que eu não gostava. Ele é o meu próximo também. Tá? Então, tinha essas 2 versões na época. Tá? Algumas escolas, né, tratavam o próximo como aquele que a gente gostava, né, parente, familiar, um amigo, etc. E outras é todo mundo. O que você gosta e o que você não gosta. Suas inimizades também são o seu próximo. Né? E a parábola do bom samaritano vem abordar essas 2 coisas. Né? Então, o que acontece? Né? Jesus, certo dia, se encontra com os apóstolos. E ele vira para os apóstolos e fala: eu preciso ir a Jerusalém. Jerusalém. Né? Muito bem. Onde fica Jerusalém? Para nós entendermos. Né? Deixa eu ver aqui. Eu peguei esse computador emprestado hoje, então eu tenho que achar aqui as teclas. Vamos ver? Achei. Aqui, ó. Né? Essa é a primeira. Primeira. Bom, o que acontece? O reino de Israel, ele foi dividido em 12 tribos. Né? As 12 tribos eram né, os 10 filhos de Jacó, tirando Levi, né, e os 2 filhos de José, formavam as 12 tribos. Não existia a tribo de Levi, né, mas a tribo de Levi ficou responsável por cuidar da arca, por cuidar da parte sacerdotal. Então eles não tinham direito a terras. Então os outros teriam direito a terras. Né? Então esses 12, né, incluindo os 2 filhos de José, eles formaram as 12 tribos. Né, que são essas na figura aí. Ó. Eles conquistaram, né, aquela parte lá de Israel, na Palestina, e cada um ficou ali com um pedaço de terra. Né, ficou para cada filho um pedaço de terra. Só que o que acontece? Com o tempo, né, após o êxodo, eles chegaram ali, né, como que era a administração dessas terras? Tá? Primeiramente, era um governo tribal, né? Um governo formado pelos anciãos. Os mais velhos é que comandavam e tinha aquele respeito, né? Então cada tribo tinha os seus anciãos e eles é que comandavam tudo, certo? Com o tempo, essa filosofia caiu e veio os juízes. Então essas terras foram comandadas por juízes, né? Depois esse comando dos juízes também caiu. Aí veio a monarquia, que é os reis, né? Os reis. Então começou lá com o rei Saul, depois o rei Davi, né? Depois o rei Salomão. Né? Quando Salomão morreu, aquelas 12 tribos que estavam tudo organizadinha, tudo bonitinha, né? Devido aí N erros de Salomão, né, no comando dessas terras, houve muita intriga. Tá? Então houve uma separação entre o reino do norte e o reino do sul. Tá? Então o que acontece?
estou falando, né? Então tá lá, aquela montoeira de 12 tribos ficou duas, né? A parte de baixo, Judá, né? Ali está para ver, mas a parte de baixo, Judá, a capital, Jerusalém, né? E a parte de cima, Israel, capital, Samaria. Tá? Bom, o que acontece? Com o tempo, esses dois reinos também, por N erros, né? N decisões absurdas, tá? Eles foram invadidos. O reino de Judá foi invadido pelos assírios e o reino de Israel foi invadido pelos babilônios. Tá? E aí o que acontece então com o reino de Judá, de Israel, né? Que foi, desculpa, o de Israel foi pelos assírios e Judá pelos babilônios, né? Então aqui está Jerusalém, né? Jerusalém, aqui está Samaria. Só que está ruim para ver, mas né? Beleza. Então o que acontece? Tá? Quando os assírios invadiram, né, Israel, eles pegaram muitos judeus que estavam ali, tá? E levaram para o território deles e trouxeram outros para o lugar. Então, com o tempo, passaram anos e anos e anos, esse povo já não era mais aquele judeu puro de sangue. Ele já era um povo misturado e tornou-se um povo pagão. Um povo pagão, né? Então, com isso, aumentou a rixa entre os judeus de Judá, né, de Jerusalém, que estava ainda aquele povo mais de origem natural deles, sem muita mistura, e com a crença em um Deus único. Tá? Então, o que acontece? Eles viram então que o pessoal de Israel estava todo misturado, um povo que antes tinha uma crença em Deus e agora eram pagãos. Então eles começaram então o quê? A criar essa rixa, né? Então essa rixa entre os judeus e os samaritanos começou por causa disso, né? Muito bem. Então o que acontece, né? O povo samaritano é aquele povo misturado que teve, né? E a capital de Israel é Samaria. Então, tá? Uma coisa é a capital Samaria, outra coisa é o samaritano, que é o povo que vivia lá. Tá? Então tem essa rixa desde essa época, né? Então o que acontece? Jesus fala com os discípulos que precisava de ir a Jerusalém, né? E aí, como a gente viu aqui no início, existem 3 festas em Jerusalém, né? Jesus foi na Páscoa, né? E aí o que acontece? Jesus sabia que essa era a última viagem dele a Jerusalém, porque quando chegasse lá ele ia ser entregue e ia ser crucificado, mas não contou para ninguém, por causar alarde, né? Só que os apóstolos ficaram todos satisfeitos, porque Jerusalém era uma cidade santa para eles. Então ir a Jerusalém tem um significado transcendental. Eu vou me conectar com Deus, né? Porque tinha um templo em Jerusalém, né? O templo em Jerusalém, e esse templo era um local sagrado. Para eles, para os judeus, Deus morava no templo, Deus habitava o templo. Não é igual hoje. Hoje a gente entende que Deus não está em um lugar específico, né? Deus não está nem nessa casa de Miramês, nem numa igreja qualquer, né? Deus está onde? Na nossa consciência, né? Deus está em todo lugar. Então a gente entende isso, mas o judeu não entendia. Então para ele Deus habitava o templo. Então ir ao templo era para o judeu o que nós fazemos hoje. Quando eu vou na casa espírita, eu me preparo para ir na casa espírita, né? Ou o católico vai na igreja, ou outras religiões vão nos seus locais próprios, né? Então eu me preparo. Eu venho cá, eu busco o quê? A melhor energia que eu posso viver. Não é assim? Eu
tomo ali um passe, eu tomo ali uma água fluidificada. Né? Então tem um significado espiritual para nós estarmos aqui. Para o judeu, a mesma coisa. Né? Tem um significado espiritual de transcender, elevar-se, né? Estar em Jerusalém. Tá? E aí o que acontece? Tá? Tem uma pequena diferença. Não é fácil sair de onde Jesus saiu, de Cafarnaum. Bom, onde eu estava? Não é fácil para Jesus sair de Cafarnaum e ir para Jerusalém. Né? Porque, por exemplo, nós moramos próximos. Né? A minha casa tem 8 quilômetros. Às vezes alguém mora um pouco mais perto ou mais longe um pouquinho. Né? Só que Jesus, para sair de Cafarnaum, onde Pedro morava, e ir a Jerusalém, era sem transporte, a pé. 144 quilômetros, segundo a Lu, na época de Jesus. Tá? Hoje tem estrada, tem carro, aí já é outra história, né? Já deve ter pavimentação mais curta, etc. Mas era 144 quilômetros de distância, a pé. Normalmente era uma semana de caminhada. Uma semana de caminhada. E o que acontece com essas caminhadas? Como elas são muito longas, as pessoas precisam ir fazendo paradas. Né? Vai, para um lugar, ali alimenta, continua a viagem, para em outro, etc. Né? E o povo hebreu, eles tinham, né, um costume que era o de dar hospedagem. Era o de dar hospedagem. Tá? Eles tinham uma tradição de que aquele hebreu que não desse hospedagem ia cair uma bola de fogo na casa dele e ia queimar tudo. E ele ia morrer queimado. Então isso era tradição. Então todo mundo dava hospedagem. Né? Aí chegava lá, né? Lavava os pés, comia, tá? Se quisesse dormir, dormia. Depois ia embora, seguia a viagem. Né? Só que Jesus falou que ele ia para Jerusalém e os apóstolos ficou tudo empolgados, porque tinha 2 caminhos para ir a Jerusalém. Eu falo isso tudo para vocês entenderem a parada. Tinha o caminho pelo Rio Jordão, que era uma planície, era beira-rio, tudo verdinho, bonitinho, flores, árvores, né, etc. Tranquilo, plano. E tinha o caminho que passava pela Samaria, que era, né, cortando o deserto, um terreno cheio de montanhas, cheio de pedras. Aí os apóstolos falaram: Senhor, nós vamos passar pela Samaria. O samaritano não gosta de nós. E a estrada é horrível, um calor, um deserto. Por que a gente não vai pelo outro caminho, muito mais tranquilo? Aí Jesus falou: não, tem que passar pela Samaria. Eu preciso passar pela Samaria. Né? Então olha para vocês verem. Olha o pensamento de Jesus. Eu preciso passar pela Samaria. Muito bem. Então João, né? João, evangelista, era o mais novo, né? Um dos mais novos. Ele falou: então deixa comigo. Eu vou na frente. Chamou mais um companheiro. Não fala quem. Chamou mais um companheiro. E eles foram na frente para pegar a hospedagem. Né? Enquanto isso, Jesus, nós apóstolos, foram devagarzinho. Né? Só que João chegou em Samaria e pediu hospedagem. Aí o pessoal falou: você não é judeu? Pessoal, mas eu estou com o mestre. Você conhece o mestre? Não, não conheço o mestre. Não, mas é o mestre, é Jesus. É o mestre enviado por Deus. Não, não conheço. Então não vou dar hospedagem para vocês não. Ah, mas você tem que dar hospedagem? Não tem a tradição de dar hospedagem? Eu tenho. Mas eu sou, né, samaritano, você é judeu. Não tem hospedagem para você não. Então pronto. João voltou todo desanimado. Voltou com Jesus. Mas Jesus, infelizmente, não tem hospedagem. Aí João ficou bravo, né? Aí usou a tradição. Quer que eu rezo? Ou então o senhor mesmo reza, porque a sua reza é mais forte que a minha, pede a Deus para mandar a bola
bola de fogo e queimar o samaritano tudo. Jesus fala com João: João, o Filho do Homem não veio para matar, ele veio para trazer a vida, para dar a vida. Aí João, coladinho, né? Então vamos embora. Vamos pela Samaria. Tá? Então trafegaram aí pela Samaria. Tá? O que acontece? Vou pular aqui agora. Tá? Isso que eu falei, isso que eu falei. Tá? Então tá aí, ó, um pouquinho lá. Tá? Isso aqui também eu já falei. Tá? Já falei também. Ok. Falei também. Vamos lá. Então pronto. Tá? Então o que acontece? Jesus foi lá então, passando pela Samaria. Aí, passando lá pelo terreno da Samaria, né, para beber água lá no poço de Jacó, encontra lá a mulher samaritana. Essa história é popular, tá? Encontra com a mulher samaritana, pede água, ela fala que ele é judeu, não sei o quê, aí fala que ela já foi casada várias vezes, tá? Essa história que todo mundo conhece, nós vamos pular. Ok. Aí Jesus vai, continua a viagem e chega a Jerusalém. Chegando a Jerusalém, aí começa, né, a parte da parábola do bom samaritano. Né? Muito bem. Essa que eu falei agora, a parte lá do poço de Jacó, lá em João 4, de 1 a 30. Vocês podem olhar depois. Tá? Muito bem. Então, chegando lá na porta de Jerusalém, Jesus, depois de 7 dias andando, não é uma caminhadinha simples, é andando, 7 dias, 144 quilômetros, né? Imagina o que é. Teve um dia que eu saí do metrô aqui da estação do Eldorado, aí eu vim aqui na Praça da Cuca, a pé, estava com tempo. Depois eu fui na Praça da Semig a pé. Eu fiquei quase um mês com a perna doendo, né? Quase um mês. E olha a distância, hein? E eu sentava, a perna balangava assim, gente do céu. Foi quase um mês que me lá. Imagina Jesus que andou essa distância, 144 km. Não é? Já chegou cansado, sujo, porque ele passou pelo deserto, montanha, desce montanha, sobe montanha. Então já chegou exausto. Devia estar numa sede lascada, né? E aí o que acontece? Na porta de Jerusalém, eis que ele encontra um doutor da lei. O doutor da lei é um cara que, desde criança, ele estuda a lei de Moisés e a Torá. Né? A Torá é os 5 livros do Pentateuco, que é os 5 livros de Moisés, né? Mais as interpretações deles. E vem mais 613 leis. Tem a Torá. Certo? Então, o bom judeu, para ele conquistar o céu, ele tem que seguir as 613 leis. Isso na mentalidade deles. Né? Ele tem que seguir as 613 leis. Se faltar uma, ele não vai para o céu. Né? Muito bem. A gente também é assim, né? A gente tem umas leis aí também, se a gente não seguir, não vai. Só que nós resumimos em 2, não foi? Esse resumo em 2, né, foi o tal de Hilel, que era avô de Gamaliel, que era o tutor de Paulo de Tarso. Né? O caboclo foi perguntar para ele como que resumia as 613 leis. Aí ele falou que essa pessoa que procurou ele falou que já tinha ido lá não sei quem, né, que o resumo era as 10 de Moisés. Né? Aí o Hilel falou assim, não, faz o seguinte, você pode resumir em 2. Em 2. Então nós hoje seguimos 2. Né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então se você seguir essas 2 leis, você vai para o céu. Né? O problema é seguir elas, né? Nós só temos 2, é difícil imaginar isso, tinha 613. Né? Muito bem,
conhecia essas leis. Não tinha como ele não conhecer. Porque ele vivia desde criança estudando isso. Né? E toda criança judeu, ela tinha as orações, e tinha algumas orações que eram faladas, cantadas 3 vezes ao dia. Então não tinha como esquecer, todo mundo sabia. Né? Então tá aí, ó, começa então a parábola. Está em Lucas 10, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Né? Então tá aí, ó. Eis que levantou um certo doutor da lei, tentando-o. Ou seja, o doutor da lei já foi para provocar Jesus, né? Para Jesus cometer blasfêmia. Porque estava todo mundo querendo pegar Jesus, né? Os religiosos queriam pegar Jesus, né? Os doutores da lei, fariseus, alguns sacerdotes, né? Depois eu falo sacerdote, tá? E dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom, ele sabia. Ele só estava fazendo para testar. Ele sabia que para conquistar a vida eterna era seguir as 613 leis. Ok? Jesus, esperto, como esse cara está de artimanha comigo. Né? E aí Jesus pergunta, né? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Está vendo a esperteza de Jesus? Já que ele sabia as leis, ele perguntou: o que está escrito lá? Como que eu leio aqui? Né? E aí o doutor da lei respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Tá? Bom, aqui é uma coisa importante. O judeu, né, ele tinha uma concepção, tá, de que amar a Deus era dedicar-se por completo a Deus. Então, quando a gente vê lá, né, que alguns seguidores do Cristo vendia tudo, né, e doava, eles faziam aquilo assim de coração. Por quê? Porque vender tudo e doar era dar-se de tudo para Deus. Então para eles era natural, era fácil, porque era como eles entendiam, né? Então não é só dar uma esmolinha, ajudar aqui, não. É doar-se por inteiro. Então está aqui, ó, com todas as suas forças, né? Com todas as suas forças significa com todo o sentimento dele. Então, ele vendia tudo, doava, ele trouxe tudo, né? Por isso que certa vez um rapaz foi procurar Jesus, falou que seguia tudo, seguia todas as leis. Aí Jesus falou: vende tudo e doa. Ele não conseguiu. Então ele estava se doando com todas as suas forças, tá vendo? Ele ainda estava preso ao materialismo, né? Muito bem. Então, o doutor da lei falou isso aí: amar a Deus sobre todas as coisas, tal, etc. E ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, aí agora é Jesus: respondeste bem, faze isso e viverá. Tá vendo? Gente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo não é fala de Jesus. Isso é coisa que está no Antigo Testamento. Jesus, no Novo Testamento, ele só acrescenta: amai os vossos inimigos. É o que Jesus acrescenta. Tá? Ele dá ênfase, mas também está lá no entendimento do Antigo Testamento. Tá? Então, a ideia de Jesus é a prática, é a exemplificação. Certo? Muito bem. Então, Jesus falou para ele: ó, você falou certo, então segue e viverás eternamente. Tá? Mas aí o doutor da lei não se deu por satisfeito, né? Ele então falou para Jesus, né? Então aí, ó, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então olha para vocês verem, quem é o meu próximo? Aí agora Jesus
vai responder para ele quem é o próximo dele. E aí nessa resposta é que ele entra com a parábola do bom samaritano. Então tá aí, ó. E respondendo Jesus, diz: tá? Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia por quê? Duas situações. Jerusalém era o ponto mais alto, inclusive o templo de Jerusalém ficava no monte mais alto, que era o Monte Sião, ficava no templo de Jerusalém, o ponto mais alto. Então, daquele ponto para qualquer lugar ele estava descendo. Aquele era o ponto mais alto. E segundo, que quando você sobe a Jerusalém, você está subindo o seu patamar, o seu nível vibratório. Então também tem isso. Saiu de lá, só o fato de você já andar, ao distrair, você já começa a baixar a sua vibração. Não é assim com nós? A gente vem aqui, tá, cheio de energia. Saiu, começou, aí começa as preocupações, aí lembra daquele caso, aí já começa a baixar a vibração. Muito bem, mas ele estava descendo. Então, não fala de onde ele vinha. Estava descendo de Jerusalém. Não fala o que ele foi fazer em Jerusalém também. Isso é importante, Porque nessa época em Jerusalém, essa festa, Jerusalém tinha em torno de 100 mil pessoas, habitantes. Nas festas, chegava a 1 milhão de pessoas. E aí tinha de tudo. Igual tem festa hoje, tem de tudo. Tem o cara que vai roubar, tem o cara que vai trabalhar para vender, tem os sacerdotes. Os sacerdotes iam lá também nas festas. Por quê? Nessas festas tinha que fazer sacrifícios. E quem fazia o sacrifício era o sacerdote ou o ajudante do sacerdote. E assim vai. Muito bem. Então o homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os ladrões, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Então veja, o homem está lá caído no chão, quase morto, no meio da estrada. Vem descendo o sacerdote e vendo-o, viu, não parou, continuou em frente. Quando você fala, o cara é sacerdote, o cara é sacerdote. O sacerdote é outro que vivia no templo desde criança, aprendendo as leis de Deus. Então ele tinha um conhecimento profundo. Tanto é que o pai de João Batista, o Zacarias, ele era sacerdote. O sacerdote, para vocês terem uma ideia, ele tem que chegar nas festas uma semana antes. Então se a festa da Páscoa, hoje é quarta, Então se a festa for começar semana que vem, quarta-feira, ele tem que chegar hoje, uma semana antes, 7 dias. Por quê? Porque eles têm que fazer, antes da festa, um ritual de purificação. Então eles têm que fazer vários rituais de purificação. E esses rituais duram uma semana. Aí quando começa a festa, já acabou o ritual de purificação, aí ele vai dedicar aos trabalhos da festa. E o sacerdote, depois que ele está purificado, ele não pode fazer um monte de coisa. Ele não pode encostar numa mulher que esteja naqueles dias. Muito bem. Ele não pode encostar em qualquer ser vivo que tenha sido morto. Então se levou lá um cachorro para fazer um sacrifício, uma ovelha, um pombo, uma galinha, seja lá o que for, esse animal foi sacrificado, morreu. O sacerdote não pode encostar nele. Quem encosta é os seus auxiliares. Aí o que acontece? Se encostar ou na mulher ou no bicho, etc., acabou. Ele não tem mais tempo de refazer toda a purificação, que dura 7 dias. A festa
coisa dura 7, ele demora 7 para purificar, acabou a festa. Então pode ir para casa. E o pagamento do sacerdote, você sabe qual que era o pagamento do sacerdote? Eram as doações, né? Os sacrifícios. Então levava-se um animal para sacrificar. Tudo depende do pecado, né, gente? Depende do pecado. Tá? Falou um palavrão lá, proibido. Então você vai sacrificar uma pomba. Né? Mas foi uma coisa pesada, mais forte. Então vai ter que ser uma novilha. Então, os sacrifícios eram de acordo com o pecado. Né? Doava também mantimentos, cereais, etc. Que era o povo agricultor, pescador, agricultor, né? Pastores, etc. Então doava também cereais. Né? Então tudo aquilo os sacerdotes dividiam entre eles. Tá? Então, por exemplo, a carne, né? Matava-se uma ovelha. Então tirava o sangue dela, o sangue todo. Esse sangue era colocado numa bacia, tá? E era colocado fogo nesse sangue. Esse sangue era queimado. Era a única forma de purificar aquela pessoa daquele pecado que ela cometeu, através do sangue. Bom, e a carne? Tirou todo o sangue da ovelha e a carne. A carne ficava guardada, era o pagamento do sacerdote. Então terminou a festa, o pagamento dos sacerdotes era a divisão aí dessas carnes, dessas cereais, etc. Entendeu? Então quando eles voltavam para casa, voltavam levando tudo aquilo. Certinho? Muito bem. E tinha também, né, esses animais, eles não poderiam sofrer no sacrifício. Então os sacerdotes e os seus ajudantes, eles eram especialistas no sacrifício. O animal não podia sofrer. Não podia sofrer. Né? A minha sogra tem conta que lá na roça tinha um homem que era especialista em matar boi, porco. Ele dava, era uma fincada só. Né? Pegava uma faca, um punhal, era uma só. O bicho nem tremia, já caía morto. Então, lá era assim, o animal não podia sofrer. Tá? Se sofresse, não valia. Tá? Muito bem. Então, o sacerdote, agora, gente, sacerdote ou qualquer pessoa tem o de boa índole e tem o de má índole, não tem? Todo mundo é assim, não tem jeito. Então, esse sacerdote aqui, ó, passou, viu o cara cair e não parou. Você não pode comparar ele com o outro sacerdote, porque não são todos iguais. É esse que não parou, mas às vezes o outro parava, né? Mas Jesus tinha o motivo dele, com certeza. Né? A ideia de Jesus era outra. Né? Muito bem. Então desceu o sacerdote, olhou, o cara caiu no chão, não deu ideia, passou em frente. E de igual modo também um levita. O levita é da tribo de Levi. O sacerdote, todo sacerdote só podia ser escolhido dentro da tribo de Levi. Então o sacerdote saía de dentro da tribo de Levi. E aqueles da tribo de Levi que não eram sacerdotes, eles ajudavam no templo. Eles eram auxiliares do sacerdote. Então os levitas tinham a função de cuidar do templo. Né? Também eram aqueles que estudavam, né, toda a lei divina desde criança. Então também tinham conhecimento profundo. Né? Então daí, ó, o levita também, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de lá. Então olhou, está caindo no chão, vou deixar para lá. Muito bem. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Vamos refletir. Por que Jesus não fez uma parábola e contou aqui o bom sacerdote, o bom levita? Por que ele falou do bom samaritano?
Jesus não era colocar o sacerdote no pedestal, nem o levita. O objetivo dele é mostrar que o samaritano também tem um lado bom. Percebeu? Então imagina, né? Por isso que Jesus colocou o samaritano como aquele cara que vai ajudar aquele que está caído, né? Muito bem. Então ele moveu-se de íntima compaixão, né? Aquilo ali doeu na alma dele. Ele falou: eu não posso deixar esse cara caído aqui, né? Eu estou com pressa, tenho outro compromisso, mas eu não posso, né? Então isso é mover-se de íntima compaixão, né? Aquilo vai na alma, né? E aproximando-se, atou-lhe as feridas, né? Cuidou das feridas, passou ali, né, o pano, né? Deitando-lhe azeite e vinho, né? O vinho para dar aquela limpada, meio que tirando as bactérias, e o azeite era anestésico, né? E pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, né? Uma pousada. Levou para lá, porque ele tinha que seguir viagem. Então deixou lá na pousada, né? E cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, né? Tirou uma grana, né? Deu ao hospedeiro, que é aquela pessoa que cuida da hospedagem, e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastar, eu pagarei quando voltar. Então olha, o samaritano pegou ele, limpou, né, vestiu, cuidou das feridas, né? Mas como ele estava quase morto ali, sem forças, levou para uma pousada para ele descansar, para ele repousar, né? E falou: fica aí. Falou para o cara: cuida, quando eu voltar, se precisar de mais alguma coisa eu pago, né? E bem, e partiu no dia seguinte, tirou 2 dinheiros e deu, né? Cuida dele, e tudo que demais gastarem, eu te pagarei quando voltar. Aí agora Jesus pergunta, olha para você ver, essa história ele contou para o doutor da lei. O doutor da lei. O doutor da lei também odiava os samaritanos. E quem estava do lado de Jesus? João, que também queria jogar fogo no samaritano, né? Imagina a cara de João, né? O doutor da lei nem se fala, né? Porque ele foi para pegar Jesus, né? Jesus é que deu a rasteira nele, né? Então ele já estava doido para Jesus ir embora. Vamos acabar essa conversa, já chega. Aí Jesus pergunta: qual, pois, desses três, sacerdote, levita, samaritano, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele pergunta: ó, quem foi o próximo daquele que foi assaltado? E ele disse, o doutor da lei disse: o que usou de misericórdia para com ele? Olha que o doutor da lei não falou, foi o samaritano. Porque nem falar o nome do samaritano ele gostava. Deu para entender? Tamanha raiva que eles tinham do samaritano. Nem falar o nome, né? Então ele falou: ó, foi o que teve, né, misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze a mesma coisa. Isso deve ter cortado na alma do doutor da lei, né? Porque ele foi para pegar Jesus, Jesus deu uma lição dessa nele, e ainda falou com ele: olha, o bonzinho aqui é o samaritano. Você está julgando o samaritano, mas quem ajudou foi ele. E aí? Né? E aí? Certo? Então, com isso, Jesus mostra para nós o quê? 2 coisas. Eu falei para vocês no início, né? Que todos nós temos o nosso lado bom. E que a gente tem que parar com as rixas, com as brigas. Em que vai levar as brigas? Em nada. Em nada. Simplesmente aquilo ali vai ficar martelando a minha cabeça o tempo todo. Não é?
Imagina ali o judeu e o samaritano, um com o outro e vice-versa. Aquilo fica na cabeça o tempo todo. Será que aquele cara é judeu? Será que aquele cara é samaritano? Se for samaritano, eu não posso. Se for judeu, eu não posso. Olha você ver. É o tempo todo na cabeça. A pessoa não tem paz. Não é? Então Jesus vem quebrar a discórdia. E a única forma de quebrar a discórdia, né, é você entender que o meu próximo é igual a mim. Eu erro? Erro. O meu próximo também erra. Eu sinto dor? Sim. O meu próximo também sente dor. Eu sinto fome? Sim. O meu próximo também sente fome. Eu choro? Choro. O meu próximo também chora. Então, qual que é a diferença de mim para o meu próximo? Nenhuma. Somos todos iguais. Não tem diferença entre nós. Somos todos iguais. Filhos do mesmo Deus. O que muda é como eu vejo o meu próximo. Não é o que nós somos, é como eu vejo. Porque para Deus, Deus vê nós. Deus nos vê da mesma forma. O amor de Deus é o mesmo para nós, para um anjo e para um átomo. É o mesmo. O amor de Deus é o mesmo. Né? Só que quem coloca rótulos, quem faz a divisão, somos nós. Por quê? Por causa da vaidade. Né? Por causa da vaidade. Por causa do orgulho. Né? Eu me coloco melhor. Nós não somos melhores do que ninguém. Cada um de nós temos as nossas características. Somos pessoas de bem. Cada um na sua característica. Né? Olha lá, o samaritano conseguiu realizar o seu ato de benevolência. Nós também temos essa oportunidade de realizar um ato de benevolência. Né? Por isso que Jesus entendia a caridade dessa forma. Né? Benevolência, fazer o bem a todos, indulgência e perdão. Né? Então, quando eu olho para o meu próximo e vejo que ele é diferente de mim, aí eu coloco rótulos. Mas quando eu olho para o meu próximo e vejo que ele é igual, aí eu ajudo. Não é? Eu ajudo. Então o problema não está nele, o problema está em mim. É como eu olho. Tá certo? É como eu olho. Porque o olhar depende do que eu tenho dentro de mim. Porque olhar é uma coisa, mas o olhar vem com o entendimento. Né? Com uma certa avaliação. E aí depende do que eu tenho no coração. Se eu tenho um coração puro, eu vou olhar para ele e vou ver que ele é igual a mim e vou ter misericórdia dele. Assim como ele também vai ter de mim. Porque ele é, eu também é. Né? Agora, se eu não tenho um coração puro, ainda trago mágoa, ressentimento, né? Ainda trago alguma discórdia. Então, quando eu olho para ele, eu vejo o meu inimigo. E o que eu faço com o meu inimigo? Eu não perdoo. Eu não perdoo. Então, eu sou cruel com o meu inimigo. Desce só? Desce só. Então, eu vou terminar, tá? Um minuto. Então, eu sou cruel com o meu inimigo. E é através dessa crueldade é que eu levanto a voz para xingar, é que eu agrido, né, com palavras ou com ações, né, com bater, com espancar, tá vendo? Porque eu estou vendo ele como meu inimigo. Mas ele não é o meu inimigo. Ele está sofrendo igual eu sofro, né? A lei da causa e efeito. O sofrimento é o mesmo. Assim como as alegrias também são as mesmas. Ele é alegre, em outros momentos eu também sou.
ter trago aí alguns pontos para refletir. Que Deus abençoe a todos. Não vou prolongar não, porque nós temos hora. Obrigado. Aí eu vou beber água. Nós é que agradecemos, pessoal. Muito bem, pessoal, nós vamos chegando ao final da nossa reunião da noite, mas eu queria aproveitar a oportunidade para a gente passar uns avisos para vocês. A casa, ela oferece evangelização infantil durante as reuniões, ou seja, nas segundas e quartas-feiras, a evangelização funciona de 20 às 21 horas. Aos domingos, de 9 às 10 horas da manhã. Nós também temos aqui a mocidade, que ocorre aos sábados, a partir das 14 horas, e o estudo EJA, a partir das 17 horas. Sintam-se convidados. E a partir das 16 horas, aqueles que tiverem o gogó de ouro, né? Temos o coral, que também é uma tarefa maravilhosa, para que aqueles que tiverem vontade de doar um pouquinho de si, vão encontrar um lugar maravilhoso. Ok? Então, vamos chegando ao finalzinho, pessoal. Eu queria só falar uma coisa antes. Ao finalizarmos essa reunião, aqueles que desejarem tomar um passe, por favor, formem uma fila à nossa direita. Pedimos só a caridade do silêncio, porque o barulho atrapalha dentro da cabine. E no mais, agradecer, né? Uma palestra tão rica dessa, com tantos ensinamentos. Vamos agradecer a Jesus, a essa espiritualidade maior, que nos ampara, que nos protege sempre, portanto que hoje recebemos. O divino Jesus, irmão maior, querido companheiro de todas as horas, agradecemos por essa bênção maravilhosa, por mais essa riqueza que plantaste em nosso coração como semente. Que possamos, divino Jesus, no momento oportuno, aproveitá-la bem em nossa caminhada. Ajuda-nos, ó Senhor Jesus, a seguir com firmeza, com bom ânimo sempre, sem deixar desanimar diante dos grandes desafios. Senhor Jesus, te pedimos por esse mundo que passa por tantas transformações, Divino Mestre, tão carente de Tua Palavra. Pedimos, nos conforte, nos ilumine, nos esclareça e abranda os corações daqueles que ainda estão vivendo momentos tão violentos em suas consciências. E conforta, Jesus, todos aqueles que passam por provas bem maiores que as nossas. E te pedimos, Divino Mestre, fica conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Queridos irmãos, vão com Deus e paz profunda a todos.